Meus irmãos, é necessário entender uma coisa muito séria. Nós não estamos a passeio. Nós não somos turistas nesta terra. Nós nascemos com uma missão. Nós temos uma vocação. Deus nos chamou. E eu acredito piamente nisso. Olhando para a história da igreja, em determinados períodos, eu posso dizer em todos os períodos, lá Deus levantou homens e mulheres de acordo com aquela época para serem naquele tempo sinais da presença e do amor de Deus. Nós poderíamos ter nascido ontem, ou nós poderíamos nascer amanhã. Se nós estamos aqui e se nós nascemos neste tempo, é neste tempo que o Senhor nos quer como sal, como luz, como fermento. Vivemos uma época difícil para o testemunho da fé. Vivemos uma época onde a peneira está passando e nós precisamos permanecer com o Senhor. Aquilo que o Papa São João Paulo II disse, que foi aprofundado belamente pelo Papa Bento XVI. Papa Francisco já fez também apontamentos sobre isso, a respeito do ateísmo prático. Se há tempos atrás nós tínhamos as pessoas que acreditavam, as pessoas que tinham fé, e nós tínhamos aqueles que não têm fé, era uma separação muito clara. Hoje nós enfrentamos um problema, e a cada dia pior. São aquelas pessoas, espero que não sejamos, são aquelas pessoas que têm uma fé labial, que até vão à igreja, até celebram os sacramentos, mas a sua fé não toca a sua vida. Não é raro você escutar pessoas dentro da igreja com uma mente protestante. Pessoas dentro da igreja que discordam do magistério. Isso na igreja eu não aceito. A igreja é contra isso, mas eu sou a favor. E as pessoas parece-me que estão levando a sua fé cristã, católica, como se fosse um bandejão, como se fosse um self-service. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso me leva para o céu, isso é uma bobagem. Então é por isso que nós temos hoje um perigo do contra-testemunho. Aquilo que Deus vai dizer, uma vida dúbia. Nós temos uma vida na hora do culto, uma vida dentro da igreja, uma vida na adoração, e temos uma outra vida, onde a fé não toca. Pessoas que recebem na língua sempre a comunhão, a sagrada Eucaristia, mas fora da igreja tem uma língua venenosa, falam mal de todos e comenta e rende assunto. Pessoas que dentro da igreja louvam a Deus, mas que fora passam a perna nos irmãos, vivem para o lucro e somente por ele. O que vale é o ter, não é o ser. Casais que na presença de Deus se mostram exemplares, mas lá em casa, lá na sua casa, onde nós não estamos, palavras duras, falta de cuidado, indiferença, grosserias. Isto é o ateísmo prático. Temos uma fé na igreja, mas na prática as coisas ainda não mudaram. O Senhor ainda não conseguiu transformar e mudar o nosso coração. É preciso, meus irmãos, uma atitude diária de procurar a graça de Deus e o conhecimento profundo de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 livros não podem faltar nas nossas casas. E daqui a pouco tempo, não é que eu sou o profeta do Apocalipse, mas nós estamos vendo as coisas acontecerem a passos largos, como em certos países
as pessoas não podem ter a Sagrada Escritura. As pessoas não podem ter o catecismo da igreja. Esses dois precisam estar não na nossa prateleira, não na nossa biblioteca, nem bonito num altar empoeirado da sala. Esses dois livros precisam estar no nosso criado mudo, precisam estar nas nossas mãos diariamente. Bíblia e catecismo, catecismo e Bíblia. Aquilo que a igreja crê, aquilo que eu devo viver, aquilo que eu devo me aprofundar, aquele que eu devo testemunhar. Tanto a Bíblia como o catecismo se resumem numa palavra só: Jesus. A Bíblia fala de Jesus, o Antigo Testamento prepara a sua vinda, os evangelhos contam a sua vida. O que Jesus fez aqui na terra? Ele fez apenas 3 coisas. Se você resume a vida de Cristo em 3 ações: ele veio pregar a palavra, ele curava as pessoas, ele fazia exorcismos. Se você ver a vida de Jesus, ele estava pregando, ele estava curando e libertando as pessoas do demônio. São os evangelhos, é como se fosse o recheio. E depois de Atos para frente, nós temos a vivência da igreja, as orientações paulinas de Pedro, João, as cartas, até o último livro, que é o Apocalipse. Então a Bíblia, ela fala de Jesus Cristo. O catecismo da igreja, ela fala de Jesus Cristo. É uma releitura dos 10 mandamentos em Cristo, os sacramentos em Cristo, a vida de oração em Cristo, a própria liturgia cujo centro é o Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, é por falta de conhecimento que o meu povo perece. Se você não tiver um aprofundamento na Bíblia, e se você não conhecer o catecismo da nossa igreja, você será uma pessoa enganada. E aqui eu não estou falando nomes. O problema é que há algum tempo atrás as pessoas de fora queriam nos enganar. Hoje em dia, muitos enganados dentro tentam também nos enganar. São Pedro, na sua 2ª carta, o último versículo da carta, como se fosse a sua despedida, que o que a pessoa fala no fim da vida é mais importante do que ela falou a vida inteira. Eu gosto muito das pregações de Jesus, todos nós gostamos, né? Primeira pregação de Cristo é sobre conversão. Primeira palavra de Cristo na Bíblia está em Marcos, onde ele diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Primeira coisa que o Cristo pede: conversão. Última coisa que Jesus falou enquanto estava aqui nesta terra: permanecer em Jerusalém para receberdes a força do alto. Vocês receberão o Espírito Santo. Aqui estão as 2 chaves de leitura de tudo aquilo que Jesus fez na terra: uma conversão e uma experiência profunda do seu Espírito, que apontaria as coisas do céu. Então o que Jesus falou no fim da vida dele é o mais importante de tudo. E o seu discurso foi sobre o Espírito Santo. Viver segundo a orientação do Espírito Santo. Não esquecer aquilo que o Espírito Santo plantou no coração, e aquele que plantou haverá de regar, haverá de crescer, haverá de florir, haverá de frutificar. Não podemos esquecer das coisas de Deus. Eu estava andando um pouco cansado, para não falar muito cansado, né? Aí o meu médico me receitou um bom remédio. Não um remédio, ele falou que era um suplemento. Não vou dizer o preço não, mas bem salgadinho. Mas como era bom, eu comprei. Tomei um vidro, já estava no 2º vidro. Meu irmão me convenceu que não estava valendo de nada. Como que ele me convenceu? Que ele me perguntou assim: Christian, você foi naquele médico? Fui. Ele te receitou qual remédio? Nossa, Samuel, um remédio muito bom. É para cabeça, é para memória. E tá funcionando? Falei, tá. Eu tô uma bomba. Eu acho que eu vou tomar. Qual que é o nome do remédio? Eu esqueci. Eu falei, tá servindo de nada. Nem o nome do remédio você sabe. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época onde nós estamos
esquecendo da aliança de Deus conosco. Nós estamos esquecendo um Deus que luta ao nosso lado e um Deus que espera muito de nós. E Ele espera muito de nós porque Ele depositou muito em nós. Veja a família que nós pertencemos, a família lá na sua casa, a família eclesial, nós que aqui estamos com a mesma fé. Meus irmãos, nós somos um exército. O inferno, ele treme quando nós nos reunimos. Maria está conosco. Ela haverá de pisar a cabeça de Satanás. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele é o inimigo número 1 de Maria Santíssima, porque ela é obediente e ele é desobediente. São José, ele marcha conosco. São José é o terror dos infernos, porque São José foi obediente. Ele assumiu Maria, ele obedeceu à voz do anjo. A voz de Jesus faz com que o joelho se dobre no céu, nós na terra, os diabos no inferno, porque Jesus foi obediente. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, nós precisamos entender como é que o mal age. Como é que o mal tenta destruir a obra de Deus? A palavra diz que Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado. Quando você for tentado, nunca diga, Deus está me tentando. Não, vós sois tentados pelas vossas concupiscências e pelo diabo que quer a vossa alma. Então nós precisamos entender como que o mal, ele age. Na verdade, o ódio que Satanás traz no coração não é contra você. Ele não tem nada contra você. Ele tem tudo contra Deus, contra a onipotência de Deus, contra os anjos, os santos, a Virgem Santíssima, São José e tantos outros. Mas eles sabem que eles não podem guerrear contra Deus, porque a primeira vez que Lúcifer deu um de bam e tentou guerrear contra Deus, Miguel o colocou no lugar. Ele decaiu e com ele 1/3 dos anjos. E a teologia nos ensina que não há como calcular quantos anjos existem. São legiões e legiões. Se de cada 3 anjos 1 caiu, significa que para cada 2 anjos no céu, nós temos um diabo no inferno. Então não é algo que nós possamos brincar. Não são poucos aqueles que nos tentam. E o mal, tentando destruir a Deus e não podendo, o que ele faz? Ele se lança com fúria para aqueles que são as joias de Deus, as preciosidades de Deus, a menina dos olhos de Deus, que somos nós. Nós que o amamos, nós que o adoramos, nós que o seguimos. É por isso que o diabo tem ódio daquele que segue ao Senhor, que nós nos tornamos rivais dele. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que ele quer? Que nós sejamos imagens e semelhança dele. Qual é a imagem e semelhança de Deus? A santidade, a reta justiça, a opção fundamental pelas coisas do alto, a prática das virtudes. Isso me torna semelhante a Deus, porque imagem sou, imagem você é. E nós precisamos nos tornar também semelhantes. A imagem depende dele, a semelhança depende de nós. O que o diabo quer fazer? Ele quer provar que você não é quem Deus disse que é. Ele quer provar que você não é quem nasceu para ser. É por isso que ele troca a verdade pela mentira. E ele fica feliz quando Eva aceita a proposta. Eva desobedeceu, Adão desobedeceu. E quando o ser humano desobedece a Deus, ele se parece com um demônio. Porque o demônio é o primeiro desobediente. Ele não obedece e ele quer que você não obedeça. E Jesus, ele sabe muito bem da nossa fraqueza.
Ele conhece a nossa carência, Ele conhece a sua história de vida. É por isso que Ele deixou a igreja. A igreja nos sustenta, a igreja nos abençoa, a igreja nos orienta, a igreja nos protege. Porque uma igreja forte, ela abalará o inferno. E como ter, meus irmãos, uma igreja forte com famílias fracas? É na família que começa a estrutura primordial da igreja. A igreja é a grande família de Deus, feita de pequenas famílias. A sua família é importante para Deus. É por isso que o Senhor instituiu o sacramento da penitência, a confissão, para que quando nós desobedecemos a Deus, nós possamos fazer aliança de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tinha um homem que era fraco para bebida, era uma fraqueza dele, mas ele também buscava, né? E ele bebia, arrependia e passava na igreja e confessava. O padre perdoava. Ele bebia, arrependia, passava na igreja e o padre perdoava. Um dia, o dono do bar perguntou para ele: "Ô meu caro, você não tem vergonha de ir na igreja, ficar incomodando o padre, não? Você não cansa de beber e de confessar, não?" Ele respondeu: "Isso eu estou querendo cansar." O que você está cansando é o padre, ou está cansando o próprio Deus? E o homem respondeu: "Eu não me canso de confessar, porque eu acredito num Deus que jamais me cansará de perdoar. Jamais se cansará de me perdoar. Deus não se cansa de você. A importância é você cair e levantar uma a mais. Não importa quantas vezes você caiu, importa que você levante uma vez mais e clamar a Deus a sua misericórdia, o seu abraço, para que você continue sendo fiel à sua promessa e tenha como meta a sua santificação. Meus irmãos, o ateísmo prático, ele infiltrou na igreja e atrapalha toda a nossa ação pastoral. Atrapalha toda a missão da igreja, que é evangelizar. Nós precisamos ir à palavra de Deus. Veja lá nos Atos, quando eles começaram a cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, os apóstolos chegaram a uma conclusão que eles estavam mexendo com aquilo que ocupava o lugar da pregação do evangelho. O que eles fizeram? Escolheram 7 homens de boa índole para que fossem os diáconos. Eles cuidariam do serviço, para que eles se dedicassem às coisas do altar. O conheci hoje, mas eu tenho certeza que o padre Elano, que os seminaristas que aqui estão, porque foi assim comigo, quando nós tomamos a decisão de não viver uma vida para nós, mas para o Cristo, nos consagrando na igreja. O sonho de todo seminarista, o sonho de todo coroinha que quer ser padre, de todo rapaz que está na pastoral vocacional, o nosso sonho é presidir a missa, é celebrar missa. Porque eu brinquei de missa vários anos da minha vida. Minha mãe me dava a túnica, senão eu cortava a cortina. E antes da missa lá em casa, meu filho, o pau quebrava. Porque eu pegava aqueles salgadinhos fandangos e eu cortava assim para fazer as hóstias. E pegava suco de uva e punha no cálice. Eu ia tomar banho. Meu irmão abria o sacrário, que era gordinho, comia tudo. Chegava na hora da missa, que até a comunhão. Aí me falaram, soco, chute. Mas mãe, que é isso? Um padre violento? Ele comungou tudo, mãe, ele comungou tudo. Este é o sonho que Deus coloca no nosso coração. A presidência da Santa Missa, a pregação e ministração da palavra. Meus irmãos, o que o mundo fez, até com o nosso ministério, nos enche de tanta coisa, tanta parte administrativa, tanta coisa que não tem nada a ver com a nossa vocação. E eu tenho viajado, e graças a Deus viajo o Brasil afora, e tenho me encontrado com padres cansados, padres doentes, padres infelizes na vocação. E alguns me dizem, eu não entrei para o seminário para fazer o que faço.
Eu entrei no seminário para ser um profundo adorador, para presidir a missa, para pregar a palavra, para apontar o caminho ao céu. Meus irmãos, é preciso que vocês leigos assumam o que vocês possam assumir, peguem o boi pelo chifre, para que o sacerdote, de maneira especial, o pároco de vocês, se dedique com mais zelo, tempo, energia, alegria ao serviço do altar. Porque tudo é muito importante, mas nada na vida de um sacerdote é mais importante que a celebração da Santa Missa. Certa vez, eu fui naquela socialite lá carioca, Neila Nagli, Leda Nagli, muito simpática. E na entrevista, né, ela soltou uma, fiquei satisfeito pelo elogio também, né? Ela falou assim: pois é, Padre Christian, eu vejo, isso tem uns 15 anos atrás, eu vejo o senhor um padre muito jovem, o senhor não é feio nada. Eu falei: obrigado pela parte que me toca. Você fala bem, o senhor se porta bem, veste bem. Eu abracei o senhor, senti até um cheirinho de perfume. Só a sua presença é boa. O que aconteceu na sua vida? Qual foi a desilusão amorosa que te levou ao seminário? Qual foi a desilusão que o senhor teve para ser padre? Olha a visão do mundo para nós. A hora que vê seminaristas jovens, um padre jovem, um padre animado, e coitado, esse aí deu errado em tudo, então vou ser padre. Deve ser que ele foi traído pela mulher. Aí, vocês que me conhecem, não é de hoje, né? Vem andando, volta mancando, porque eu falo. Eu, meu filho, não tem conhece colé não. Eu sigo o que é sim, o que não é não. O que vai além vê o diabo. Eu não sou da turma do mimimi, coisa que eu não sou é politicamente correto. Aí eu tive que responder na altura da pergunta. E eu disse: Leda, você está enganada. A pergunta foi mal formulada. Não é uma desilusão amorosa que me levou no seminário. Foi um amor maior, porque eu achei no altar o que mulher nenhuma poderia me dar na cama: o amor de nosso Senhor. Meus irmãos, isso não cabe ao padre, claro, cabe a nós, ministros do altar. Precisamos entender o que o Papa Bento disse aí para nós sobre o celibato. Papa Bento, como sempre, cirúrgico nas suas colocações. Ele falando para o clero romano, um padre fez pergunta ao Santo Padre se o celibato não seria, celibato é ser solteiro, é não ter relacionamento, não é? Se o celibato não nos transformaria em futuros solteirões. Porque quando fala solteirão e solteirona, não é aquela mania, aquela pessoa cheia de mania. Ah, aquela ali é solteirão, é solteirona. Aí o Papa disse: não, é porque você está fazendo olha que a inteligência de Bento. Você está fazendo a pergunta negativa. Você está dizendo que o padre não se casa. Então ele é celibatário. Então o não aí é negativo. Mas existe um sim maior. Não é que o padre não se casa. Ele não se casa para não ser de um. Ele assumiu o celibato para ser de todos. Ele vai amar a todos com o coração de Cristo, que nunca se ofertou por um, mas no alto da cruz se deu por todos. Então o padre nunca é um solteirão. É alguém muito feliz por ter uma vida mais livre de um para ser o pai de todos. Eu não tive um filho do meu coração. Que a minha dúvida de ser padre ou não, não coloco dúvida, mas uma dificuldade foi abrir mão de ter um neném. Eu penso que não há experiência extraordinária que você poder gerar um neném, você olhar para a sua esposa grávida e você ver que você gerou aquela vida, ela é café, você é leite, ali está um café com leite, você se torna uma só carne no neném, aí nasce aquele neném, você coloca o dedinho, ele segura o seu dedo e fala: meu Deus, esse menininho veio de um óvulo, de um espermatozoide, isso aqui é um milagre vivo. Aí você vê o neném se desenvolver, começar a falar, começar a andar, você vai jogar bola com ele, eu falei: o meu filho, você vai, aqueles também as pendengas de criança, depois as preocupações de adolescente. Eu penso que não há experiência mais bela. Mas aí Deus me falou: meu filho, prepara, porque se você abre mão de ter um no útero de uma mulher,
O útero da igreja é bem mais fecundo. E eu não sei até hoje, nos meus quase 20 anos de padre, quantas crianças eu batizei. E Dom Belvino, que foi o bispo que me ordenou, disse: cada criança que você batizar é também o seu filho espiritual. Então eu ganhei muito mais sendo padre do que me casando. Casando eu teria 2, 3 meninos. Hoje eu tenho uma renca. E para vocês verem a renca, olha que a renca de filho desse padre aqui. Olha o tanto de filho que ele tem. Hã? Meus irmãos, eu estou falando sobre sacerdote porque vai respingar em vocês. Estou falando agora dos padres que trabalham na mídia católica, que vocês conhecem. Por isso que vocês vieram para ver se eu não era um ET, né? Se eu não sou um produto da inteligência artificial. É real. Mas a alegria de ser padre é a alegria de servir a Deus. A minha alegria maior não é ser padre. A minha alegria maior é ser de Deus. Eu, quando me ordenei padre, eu tinha um sonho. Não sei se o senhor já teve esse sonho, padre. Eu peguei uma agenda grossa e comecei a fazer nos quadradinhos, no número de missas que eu presidia, de casamento que eu assistia e de criança que eu batizava. Porque eu tinha um sonho que quando eu fizesse 25 anos de padre e 50 anos de padre, que lá na homenagem eles falassem assim: Padre Christian, o senhor nos seus 25 anos de padre celebrou tantas 1000 missas, assistiu centenas de casamentos, batizou milhares de crianças. E eu fazia aquela agenda com todo zelo. Chegava da missa, punha um risquinho. Aí chegava do batizado, punha um tanto de risquinho. Gostava, porque batizado era mais, um tanto de risquinho. Casamento, punha um risquinho. Aí se separava, eu cortava de vermelho. Aí Dom Belvino, que foi o bispo que me ordenou, foi celebrar uma crisma na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, é onde eu era padre em Divinópolis. Eu fui padre 2 anos em Carmo do Cajuru e fui para Divinópolis, onde estou até hoje. Aquelas transmissões que vocês acompanham de casa, aquele santuário Frei Galvão, nós construímos. A igreja me deu um terreno, tinha apenas a armação, peguei o boi pelo chifre e levantamos aí em poucos anos aquele santuário que nós somos filiados ao padre Manzotti, né? Alguém aí assiste a TV Evangelizar? Graças a Deus. Vou contar para ele, ficará feliz, não é? E assistindo a TV Evangelizar, você assiste o Padre Cristo? Ah, muito bem, estou feliz com os senhores. Todo dia nós temos programa, né? Tem dia que tem 2 programas lá, mas também arranco o meu corpo para gravar, mas tudo bem. Eu estou falando o quê, hein? Não, isso é um teste. É saber se vocês estão atentos à pregação. Dom Belvino foi celebrar a crisma na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E por providência de Deus, esta agenda estava no armário. Eu servi para ele ali um salgadinho, ele não gostava de jantar, né, um café, um suco. E eu, inocentemente, fui mostrar para o bispo a minha agenda, que eu pus o nome de agenda vocacional, o chamado de Deus para celebrações. E mostrei esperando um elogio do mais caloroso. Ele pegou, ele tinha um jeito dele, ele fumava, né? Aí depois de tomar o café, ela sentou o pito dele e foi olhando a agenda assim, ó. E aí, Dom José, o que o senhor achou? Nunca vi uma bobagem tão grande. Eu fiquei muito sem graça. Falei: Dom José, eu faço com tanto zelo. Você quer um conselho, meu filho, de alguém que já foi padre, hoje é bispo e que te ordenou padre? Quero, Dom José. Livra-se disso. Joga isso fora. E eu vou te dar um conselho maior. Se você for anotando, hoje é uma alegria. Daqui a uns anos, você terá várias agendas cheias, amarelas, e você olhando aquilo tudo, você vai pensar assim: posso me aposentar. Estou cansado. Já celebrei tantas 1000 missas, assisti centenas de casamentos, batizei centenas de crianças. Joga fora. E ouve um conselho de um bispo que te quer muito bem.
não fique contando mais o que você faça. Quando você for assistir um casamento, celebre para aquele casal que ali está, como se fosse seu primeiro casamento. Capricha, que eles não vão casar nunca mais. Quando você for batizar uma criança, pega aquela criança e a batize como se fosse o seu primeiro batismo. Seja carinhoso com aquela criança, como se fosse o seu filho. E as missas, quando você subir no presbitério para rezar a Santa Missa, reze como se fosse a sua primeira missa. Reze como se fosse a sua única missa, porque um dia será a sua última. Se você não anotar e fizer tudo para Jesus, como se for a primeira vez, você nunca vai se cansar de evangelizar. Foi o melhor conselho que o bispo poderia ter me dado. Os que me acompanham sabem, cansaço de viagem, aeroporto é muito bom para quem vai para passear. Nós que estamos para trabalhar, não é nada agradável, muda o horário, a gente não dorme direito, não come direito, né? Não estou reclamando, mas vive cansado. Eu vivo cansado, vivo abrindo boca, vivo cochilando, dormindo. É um cansaço da missão. Mas quando, meu filho, eu coloco o paramento, eu pego o microfone, eu começo a pregar, a minha mãe diz: você está zerado, porque sempre a primeira vez. Então eu estou celebrando com vocês hoje a minha primeira missa. Estou fazendo a minha primeira pregação. Não se cansa. E onde eu quero chegar falando dos seminaristas, dos padres? Eu quero chegar à beleza da nossa vocação de ser de Deus. Nós somos chamados ao sacerdócio. Você foi chamado a ser pai. Você foi chamada a ser mãe. Você foi chamado a ter uma família. Você que tem um irmão, uma irmã, vocês foram gerados no mesmo útero. Não há alegria maior dos pais do que a amizade dos irmãos. Não vamos parar com briga, com discussão. Não há bênção maior do que você ter um irmão parceiro, uma irmã que você ama de coração, uns ajudando os outros. Estava lá em casa ontem, Maria José e Patrícia estavam comigo, né? Quando nós chegamos, o meu irmão chegou. Meu irmão é o Samuel. Já contei uns casos dele, né? Samuel chegou do trabalho. Aí ele chegou: ô Maria José, ô Patrícia. Aí passou, falou comigo assim: bom. Falei: ei Samuel. O abraço ficou no ar. Fui atrás, elas viram. Vem cá, Samuel, me dá um abraço. Que isso, menino? O homem não fica abraçando o homem, não. Ih, você não é homem, não, você é meu irmão. E peguei ele. Aí me abraçou também com tanto carinho. Tem aquele sorrisinho assim, ó. Gostou. Meu filho, se eu não garro o meu irmão, se eu não abraço a minha família, alguém vai ocupar o meu lugar. E nem sempre alguém que os ame de verdade. Lá na sua família, a nossa evangelização, ela não começa com o catecismo nas mãos. Ela não começa com a Bíblia decorada na língua. Ela começa pelo olhar. Ela começa pelo abraço. Ela começa pelo carinho. Ela começa pelo tempo. Quem ama tem tempo. Tenha tempo para a sua família, pois um dia você não a terá. Se despeça da sua família como se fosse a última vez. E você não vai despedir do tipo: falhou. Não, é abraço, é beijo, é cheiro. Lembro-me quando meu irmão era solteiro e tinha o quarto dele. O segundo quarto era o meu e o terceiro da minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai. Meu pai é vivo ainda, graças a Deus. Sou José Emílio. Calmo, paciente. O visito. Temos hoje uma amizade, porque eu fiquei um pouco afastado, porque ele sempre puxou mais para o meu irmão Samuel. Eu notava que ele puxava para o Samuel. E eu era mais ligado à minha mãe, então eu fui me esfriando um pouco do meu pai. Até que nesses retiros que a gente faz, a gente vê que a coisa melhor é você deixar as coisas passarem, abandonar um passado traumático e construir uma nova história, né? Quando ele ficou no hospital, eu fiquei com ele. O que eu posso pagar, eu pago. Ele fica um pouco sem graça, né? Ah, Cristian, fica pagando as coisas para mim. Eu nunca te ajudei no seminário. Quem te ajudou foi sua mãe e seus avós. Falei: pai, águas passadas não movem moinhos. Hoje eu posso ajudar o senhor e o faço de coração. Aí um dia eu saindo do hospital, falei: ó, fica com Deus. Despedi da enfermeira, despedi do meu pai. Com Deus, pai. Tá bom, semana que vem eu passo aqui.
Aí eu saí no corredor. É o anjo da guarda da gente, né? É o anjo da guarda. Quando eu estou no corredor, eu ouvi no meu ouvido assim: você saiu sem falar que você ama seu pai. Eu com a minha mãe é um mel, né? Mãe, te amo. Ela fala, te amo. Minha mãe mandou um abraço para todos, um beijo no coração de todos, e que ano que vem ela vem, viu? Vocês me acompanham, vocês viram que ela caiu, né? Está lá em casa de repouso, mas ano que vem ela sempre gosta de vir à Fortaleza. Ano que vem ela estará conosco, se Deus quiser. Mas eu com a minha mãe é um mel. Te amo, te amo. Com meu pai não. Eu não tinha dificuldade. A hora que eu saí no corredor, essa vozinha no meu ouvido, que era no meu anjo da guarda, fala que você ama o seu pai. Eu disse, eu vou, semana que vem eu venho, semana que vem eu falo. Meu anjo da guarda é atrevido, gente. Meu anjo da guarda não é mole, não. Ele falou no meu ouvido, então vem ano que vem. Se ele morrer essa madrugada, você vai falar que ama para quem? Aí eu falei, voltei na hora. Calcei a minha cara e coragem, entrei no quarto, as enfermeiras, Padre Cristian. Não é com vocês não, é só dar um recado do meu pai. Aí meu pai estava lá, eu estava mudando a fralda dele. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus, vou ver meu pai, estou de cara com o bingolinho do meu pai. Nunca tinha visto o bingolinho do meu pai, primeira vez. É misericórdia. Aí falei, não, pode trocar aí. Não, põe uma toalhinha aí. Falei, põe uma toalha aí que eu não estou com essas coisas não. Aí pôs uma toalhinha, meu pai, que esqueceu alguma coisa, Cristo? Falei, esqueci. O que você esqueceu? Aí eu respirei fundo, esqueci de falar que eu amo o senhor. Eu também te amo. A enfermeira, meu Deus, a pressão subiu. Falei, não te amo não, pai, não te amo não. Acabou o amor. Gente, uma palavrinha, te amo. Depois disso, toda a mensagem, seja santo, meu filho, te amo muito, estou com saudade. Quem é que mudou? Foi meu pai que mudou? Não, fui eu que mudei. Quando a gente ama, a gente muda. Nós temos o sacerdócio ministerial, que é uma graça. Eu digo para os rapazes que nós escolhemos a melhor parte. Esta não nos será tirada. Mas você também pode ajudar muito sendo Marta. Nós somos Maria, né? Escolhemos a melhor parte. Mas você tem, e as mulheres, todos vocês têm o sacerdócio comum dos fiéis. Você foi batizado, você foi crismado, você faz parte de um povo régio, um povo profético e um povo sacerdotal, um povo de reis. Você usa as coisas e não é dominado por elas. Um povo profético, anunciar o reino, denunciar o pecado. E um povo sacerdotal, consagrar a própria vida a Deus. Consagre a sua família a Deus. O que você puder fazer pela sua família, faça. O que você puder fazer pelo seu marido, faça. O que você puder fazer pela sua esposa, faça. O que você puder fazer pelos seus filhos, faça. O que você puder fazer pelos seus pais, faça. O que você puder fazer pelos seus irmãos, faça. Porque um dia você vai querer fazer e a morte vai dizer, não tem tempo de fazer mais. Então faça, enquanto tempo temos. Então faça. Quando meu irmão ia dormir lá em casa, comecei a contar isso, né? Eu dormia no meu quarto e minha mãe no quarto dela. Aí eu começava o coro. Benção! Que lá em casa a gente toma benção. Não sei se da sua toma. Lá a gente toma benção. Benção! Minha mãe estava meio cochilando. Oi! Benção, mãe! Deus abençoe! E a minha mãe deita cedo, sabe? Aí meu irmão, que eu falei, né? Benção, mãe! Minha mãe, Deus abençoe! Aí minha mãe, benção, padre! Deus abençoe! Meu irmão, me chama de reverendo. Benção, reverendo! Deus abençoe! Hoje vão dormir, gente! É só benção! Meu Deus do céu! Ficava trocando bênção. Meus irmãos, na sua casa, vocês trocam bênçãos? Na sua casa, você troca abraço? Na sua casa, você troca beijo? Porque aqui é muito fácil. Aqui é quase uma obrigação. Mas você quer conhecer uma pessoa de verdade? Esconda no armário na casa dela e veja como que ela trata a família. Eu falo muito para as palestras que eu faço para casais de noivos e namorado. Veja como o seu namorado trata os pais dele, para especial a mãe dele. Veja como a sua namorada trata os pais dela, principalmente o pai dela.
Se eles não sabem respeitar os pais, vão respeitar você? Veja como eles honram a Deus. Alguém que não honra a Deus, não honrará também você. É interessante como que as coisas não são sempre o que parecem ser, né? Olhando as famílias de fora, você já notou que toda a família parece melhor que a sua? Sim ou não? Já notou isso? Se olhando, falando, meu Deus, como eu gostaria de ter um pai daquele jeito. Como eu gostaria que a minha mãe fosse daquele jeito. Como eu gostaria que o meu casamento fosse daquele jeito. É porque você não está na família. Toda a família, meu filho, a mesma coisa. Só que tem famílias que lidam de maneira cristã com as intempéries da vida. E tem gente que não lida. Tem gente que agradece, tem gente que reclama. Teve uma mulher, sabe? Só contar um casinho aqui, porque você não sou eu, né? Ela comprou um guarda-roupa dessas lojas virtuais e que ele vai com manual de instrução, muito baratinho o guarda-roupa. Ela olhou numa loja boa, o guarda-roupa era quase R$1.600. Ela comprou por R$120 em 6 vezes. Chegou o guarda-roupa e o manual de instrução. Ela foi e montou o guarda-roupa. Achou lindo o guarda-roupa. Só que na porta da casa dela tinha um quebra-mola. Toda vez que o ônibus passava e que o motorista mudava a marcha, fazia um barulho e o guarda-roupa caía, desmontava todo. Ela falou que não estava entendendo aquilo. Ela montava o guarda-roupa, aí passava o ônibus. Caiu o guarda-roupa. Ela montava o guarda-roupa. Ela falou, meu Deus, vem outro ônibus. Caiu o guarda-roupa. Ela ligou para a loja e falou, olha, tem um problema aqui em casa. Qual que é o problema? Toda vez que o ônibus passa, o guarda-roupa cai. Você não está falando sério? Estou falando. Olha, nós vamos mandar um técnico aí. Então tá bom. Chegou o técnico. A senhora que é a mulher do guarda-roupa? Sou eu mesmo. Onde é o seu quarto? Aqui. Olha, pode ficar aí à vontade, eu vou arrumar minhas coisas. Se precisar, me chama. Tá bom. Eu falei, olha, eu vou só olhar, porque não tem muito o que eu fazer, não. Tá bom. Ele ficou lá olhando. Ele viu no vindo da rua o ônibus vindo. Falou, olha, agora. Vamos ver se é verdade. Para que passa, não quebra-mola, né? Guarda-roupa. Plá, caiu. Ele falou, olha, a senhora acredita que é verdade? Ela falou, você achou que era mentira? Não, é porque é difícil acreditar numa coisa dessa, né? Só que por fora, ele está muito bem montado. Eu vou ter que ficar dentro para ver o que está acontecendo. Não é na sua casa não, mas era em Fortaleza isso aí. Porque era um lugar muito quente. A hora que ele entrou no guarda-roupa, ele começou a suar. Falou, nossa, que lugar quente. Ah, quer saber? Eu estou com uma bermuda debaixo da calça. Aí ele tirou a bota, colocou perto da cama, colocou a calça e a blusa na cama e ficou dentro do guarda-roupa. O marido chega. O marido era da Rotan. Calmo. Ele era o próprio armário. Ele chegou, a mulher estava lá na cozinha, já entrou no quarto. Quando ele anda no quarto, ele vê uma botina, uma calça, uma blusa. Ele já pega a arma, abre o guarda-roupa e engatilha. E fala assim, vamos ver se você é macho para falar a verdade. Se você não me falar a verdade, eu vou atirar na sua cara, seu humilhante. Me diga, o que você está fazendo aí dentro do meu guarda-roupa, quase pelado? Ele falou assim, o senhor pode até não acreditar, mas eu estou esperando um ônibus passar. Tadinho. Claro, não levou bala para fuça fora, porque a mulher chegou, né? Ou seja, meus irmãos, toda situação, ela tem um contexto. Ele viu o texto, mas qual era o contexto? Sabe qual é o nosso problema? A gente sabe muito bem ler o texto dos outros, mas a gente não tem paciência para entrar no contexto da vida. Aí você tem pretexto para tratar a pessoa mal. Quem não conhece o texto, quem não conhece o contexto, descartará o texto e tratará a pessoa com pretexto mal. Cada pessoa é um universo. Eu exerci a minha paciência com a minha mãe, porque a minha mãe é mulher, e ela funciona igual mulher, e eu sou homem, eu funciono como homem, eu não sou marido dela,
mas eu sei como tratá-la como mulher. E minha mãe adora conversar. Não, isso é próprio da mulher. A mulher gosta de verbalizar. Deixa a sua mulher falar, meu filho. O dia que a sua mulher parar de conversar, o trem tá feio, viu? Deixa ela falar. Ela fala, e você olha para ela e sorri, e fala assim de vez em quando, ó. E ela vai contando um caso, e fala, não. Aí no fim, você fala com ela assim, você tá certa. Ela fica toda feliz, toda feliz. Quando minha mãe viaja comigo, a gente ia muito, não é? Nas pregações lá na Canção Nova, né, Ricardo? Lá, os acampamentos. Falando em Canção Nova, o Ricardo já está sabendo da novidade. Eu estou de volta à Canção Nova, viu? Graças a Deus. Foi Monsenhor Jonas que me puxou, viu? Com um caminho tão... Não vou contar agora não, porque é longa a história. Só sei de uma coisa, eu abracei o Eto, a Luzia me abraçou e nós três choramos que ninguém falava nada. Foi um encontro, perdão. E chegou o Padre Wagner, que eu chorei direito, que é o sucessor do Monsenhor, né? Muito bonito. Mas voltando, quando a minha mãe ia comigo para a Canção Nova, até Maria José foi algumas vezes, de Divinópolis a Canção Nova são 7 horas. Quando a minha mãe não estava cochilando, ela estava conversando. E eu falava, meu Deus, como que eu vou conversar com a minha mãe até na Canção Nova? 7 horas. Aí eu aprendi. Ela ia falando, eu ia dirigindo e fazia assim, aqui, ó. Ó. De vez em quando eu tava entendeu? A hora que chegava lá em Cachoeira Paulista, o pessoal sempre muito carinhoso. Aí eu ajudava minha mãe a descer do carro, eu descia, né? E aí, dona Ana, foi bem de viagem? Foi maravilhosa a viagem. Viajar com o Christian é muito bom. Você acredita que ele vem conversando comigo de Divinópolis aqui? Tadinha, eu não falava quase nada. É o retorno. Meus irmãos, a coisa mais importante na nossa família, depois da intimidade com Deus, é uma vida de diálogo. É conversar. É deixar um pouquinho o celular de lado. É desligar a Netflix. É não comer no quarto. É não ficar enfunado dentro do seu quarto. É conversar com a sua família. É usar a mesa da sua casa. Eu, quando vou abençoar a casa de um casal jovem, a secretária minha chama Bárbara. Ela já sabe, ela pergunta para o casal, na sua casa tem mesa? Aí ele pergunta, por quê? Porque se não tiver mesa, o padre não vai não. Mas por quê? Eles estão precisando de uma catequese sobre a mesa. Eu estou até pensando em lançar um livro, O Poder da Mesa. Porque para nós, sacerdotes, o altar é sagrado. O sacrário é sagrado depois do altar. O lugar mais sagrado da igreja é o altar. Não existiria sacrário se não houvesse altar. Porque aquele que está no sacrário é consagrado no altar. O altar é sagrado para o padre. E na sua casa a mesa é sagrada para a sua família. A gente tem que se reunir em torno da mesa. Alimentar não só o que está no prato, mas o que cada um traz no coração. E rezar a Deus louvando, bendizendo. Eu criei uma pastoral. Não sei se o senhor tem essa pastoral aqui, padre. Eu criei a pastoral Zaqueu. Você conhece Zaqueu? Conhece? Eu criei a pastoral Zaqueu. Qual é a pastoral Zaqueu? De vez em quando eu olho para um casal e digo assim, hoje eu vou almoçar na tua casa. Não é pastoral Zaqueu. Jesus foi na casa de Zaqueu, foi na casa, quando tem lugar para comer, eu escolho um casal e vou comer. Pastoral Zaqueu. E eu fui numa casa onde o menino era coroinha. Aí a mãe falou, padre, que alegria tê-lo aqui em casa. O almoço está à mesa. Ótimo, vamos almoçar. Aí o menino falou assim, o senhor não reza não, padre? Eu falei, não, meu filho, eu deixo a oração por você. Porque o sacerdote já reza, você reza, eu rezo. Então reze para alimentarmos. Eu estava com fome, celebrei 2 missas, batizado, já estava com o estômago lá na nuca. Aí olhando assim na mesa, que frango caipira, molho pardo. Seu frango é Maria José, molho pardo, delícia. Aí eu olhei aquilo, reza, meu filho, reza. Aí o menino, eu queria agradecer, papai do céu, o alimento que recebemos. Eu falei, linda oração, linda, linda. Deus abençoe. A mãe, um minutinho, padre. Meu filho, a sua oração está incompleta. Eu pensei, meu Deus, o que faltou nisso aí? Agradeço o papai. Se não é o papai trabalhar, não tinha comida na mesa. É verdade. Eu falei, é verdade, agradeço aí. Obrigado, papai do céu, pelo alimento. E pelo papai que trabalhou
e comprou pra gente. Falei, glória, glória, glória. Aí o pai, filho, faltou. Eu falei, mas não é possível. O que faltou? Agradeça a mamãe, porque ela preparou. Papai comprou, mamãe preparou. Ah, é verdade. Oh, papai do céu, eu agradeço a Deus, ao alimento, agradeço o papai que... Agradeço a mamãe que preparou. Falei, amém. Aí vira a empregada, mas faltou. Eu falei, meu Deus do céu, faltou te avançar, isso está faltando aqui. O que está faltando? Agradeço os seus avós. Aí ele diz aí, vieram prestigiar o padre. Falei, é verdade, vamos agradecer a terceira idade. Vai lá, meu filho. Agradeço o papai do céu. E o frango esfriando, agradeço. E eu de olho no Santo Antônio. Santo Antônio é as contra-coxas. Mineiro chama de Santo Antônio, que é a cabecinha do santo. Eu fico de olho. Eu fico de olho no Santo Antônio. Oh, Santo Antônio é meu. Aí, agradeço. Agradeço o papai do céu. O papai que trabalhou. A mamãe que preparou. E agradeço os nossos avós. Uma presença tão carinhosa. Falou, oh, seja bem-vindo, pessoal da melhor idade. Vamos comer os avós. Meu filho, agradeço o padre. Não precisa me agradecer. Não, padre, eu faço questão. Falei, meu Deus do céu. Agradeço o papai do céu. O papai que trabalhou. A mamãe que preparou. Os meus avós com carinho. A presença do padre. Quando ele falou a presença do padre, eu fiquei tão animado que eu tenho um pisão no chão. Tinha um gato. Eu pisei no rabo do gato. O gato foi e pulou na mesa. Começou a mexer com tudo. Caiu com a pata no meu Santo Antônio. Eu falei, sai. Aí eu falei, olha o gato safado. O menino entendeu que eu falei com ele. Eu te louvo também, Senhor, pelo gato safado. Ou seja, tudo é motivo de bem dizer a Deus. Meus irmãos, repita comigo assim. Aqui... Vou contar mais uma. Eu fui almoçar numa roça. Essa aí é brinde. Você já comeu aquela carne de boi que vem num osso? Já comeu? Como que chama aquilo? É bisteca? É bisteca? E eles fizeram uma bisteca pro padre. E eu não gosto muito de carne de boi, mas eu como. Eu prefiro frango e peixe. Mas eu como. E eu vi que no osso tinha tutano. Sabe o que é tutano? Aquilo é uma delícia, aquilo eu gosto. Temperadinho. Aí o pessoal comendo, eu conversando. E eu vi como que eu tentando tirar o tutano. E o tutano não saía. Aí eu vi o menino. O menino fez assim, ó. O tutano saiu. Eu falei, ué, mas é assim? O tutano saiu. Só que tem um problema. O tutano saiu, mas meu dedo agarrou no osso. Aí eu pus o guardanapo e puxando, e o negócio saiu. Eu falei, meu Deus do céu, que situação! Como que eu vou tirar esse osso? E eu puxando assim, doendo e doendo. Aí a família, tá gostando, padre? Foi delicioso. O tutano, então, inesquecível. Aí eu desci a mão assim, ó, para ver se o osso escorria. Meu filho, Totó, estava debaixo da mesa. Totó pegou no osso, arrancou até a pele do meu dedo. Ai! A mulher, o que foi isso, padre? Delícia esse tutano! Meu dedo ficou desbeiçado 15 dias. Aí o pessoal, o que é isso no seu dedo? É o tutano na pastoral Zaqueu. Já contei duas, eu conto a terceira. Fui celebrar a primeira missa na comunidade de Angicos, em Carmo do Cajuru. Uma dor de barriga tremenda. Eles fizeram para mim uma canjica quente, 3 horas da tarde. Falei, mas não desce. Isso aí eu não consigo, eu vou colocar minha tripa para fora. Mas muito gostosa, muito quente, com canela. Aí eu fiz... Gostou, padre? Delícia, delícia. E eu não me lembro, era a Copa do Mundo. Porque eles estavam correndo na sala para ver o jogo. Porque eu não sou muito de jogo, mas era uma tarde de domingo isso aí, sábado ou domingo. Aí quase que o Brasil fez um gol. Aí eles correram para ver. Eu aproveitei, sujei a minha boca assim de canjica. Tinha uma janela atrás com um galinheiro. Eu fiz assim, ó. E voltei. Com essa galinha para comer tudo, né? Aí
Elas voltaram. Ô, padre, eu falei, não, não quero mais. Está ótimo, muito gostoso. O senhor gostou, padre? Gostei. Foi um pouco quente, não, mas deu para descer. Tá bom. Mal acabei de falar, abre a porteirinha da cozinha, entra o neto, todo de canjica. Tô queimando! Tô queimando! Falei, oh meu Deus, vamos fazer uma oração de cura e libertação. É um exorcismo, ele tá queimando. É o fogo do diabo. Não é não. Isso é parecendo não é canjica não, gente. É vomitado, você vomitou bem. Não, caiu na minha cabeça. Ah, não, você fala que você vomitou. É vomitado. A minha mãe pra mim assim, ó. Nunca mais eu voltei na casa. Vocês estão bem, eu estou contando muito caso. Não estou te contar tanto caso assim não. Gente, por que esses casos? Você sabe, me acompanham quando eu venho aqui no Instituto Hesed, né? É um lugar que me santifica muito. Gosto muito de estar com elas aqui. Eu venho agora na quaresma de São Miguel, né? E eu conversando com a irmã Kelly lá, a madre Kelly, a irmã Jane, etc. Na quaresma a gente vem. E na quaresma, vocês aproveitam. Eu vou ficar uma semana lá. Eu prego na festa de São Miguel. Fico mais 2 dias e volto. Quer dizer, vai ter resto à vontade, né? É só acordar um pouco mais cedo, mas isso aí são detalhes da missão. Mas elas falam comigo, falou, padre, mexer com o senhor é muito fácil. Porque tudo que serve, o senhor come. Tudo que oferece, tá bom. Eu falo assim, a vida mais feliz é uma vida vivida com mais simplicidade. A gente não pode começar a crescer porque Deus diminui. O segredo da nossa vida, esses casos que eu conto, são coisas simples. É o dedo agarrado no osso, é o prato quente na cabeça do menino. É a nossa vida. Eu acredito que Deus se manifesta no cotidiano, nas coisas pequenas, o estar com a sua família, o voltar a Deus e ser um católico, não um chatólico. Que há muitas pessoas que se convertem e elas não relacionam com mais ninguém. Aí ela se isola. As pessoas falam, eu vou me converter para ser igual a esta pessoa. A alegria evangeliza. O programa na Canção Nova era Alegrai-vos no Senhor. Eles falam, padre, pregue com alegria. As pessoas gostam da sua alegria. Minha mãe foi muito sábia, né? Quando ela colocou o padre não, né? Christian Shankar. Shankar é indiano. Significa aquele que nasceu para levar alegria. Christian, o seguidor de Cristo. Eu gosto do meu nome. É ele que segue a Cristo, levando alegria. Dom José Belvino falava, quer ver um tanto como a pessoa tem o Espírito Santo, veja o tanto que ela é feliz. Santa Teresinha era muito feliz, né, padre? Mesmo com a sua enfermidade, feliz, padroeira das missões, e ela se santificou nas coisas pequenas. Ela não se santificou nas grandes coisas, coisas pequenininhas todo dia. A alegria de Carlo Acutis será agora canonizado, um jovem feliz, como o Papa João Paulo sempre pediu, que usa tênis, calça jeans, que come sanduíche, mas que deixava onde ele ia um tercinho, e pior que a pessoa que haja esse terço, seja abençoado por Nossa Senhora. Pesquisaram lá o notebook do Carlo, o computador da sua casa, para ver se nada depunha contra ele. O que ele anda nessa idade vendo na internet? Até o registro da memória antiga, sites de igreja, milagres eucarísticos, histórias de Nossa Senhora, vida de santo. É possível ser feliz servindo a Deus. Se o mundo é feliz, nós devemos ser ainda mais felizes, tendo uma vida mais humilde, uma confiança inabalável e acreditar na providência misericordiosa do Senhor Jesus, que não desampara ninguém. Minha mãe caiu, já faz umas 3 semanas, vai completar agora esse final de semana, e eu que estava com ela no hospital. Meu irmão é casado, ele ficou com a família dele, a gente assusta muito, que ela quebrou os dentes, machucou a boca, o ombro teve luxação, ele solta do lugar, né, fica pendurado, machucou os 2 joelhos, e eu sozinho fui com ela para o hospital. Graças a Deus, a gente é mais conhecido, então o pessoal atende assim até mais rápido, né? Quando eles me viram, padre, vem cá, minha mãe caiu, machucou bastante, nós vamos fazer a sua ficha, ela já vai entrar. Aí minha mãe, ela precisa de cadeira de roda? Minha mãe, não, eu consigo ir andando. Ela entrou andando,
parou assim na parede, encostou na parede, eu lá resolvendo os papéis, né? E como homem, não como sacerdote, perguntando, mas não é possível, minha mãe reza tanto, eu peço tanto, a única coisa que eu peço para não acontecer, aconteceu, eu sempre rezei, não deixe minha mãe cair, não deixe minha mãe cair, foi exatamente o que aconteceu. Aí eu ficava, mas por que a minha mãe caiu, gente? Que coisa, não é possível, esse questionamento que a gente faz. Aí na hora de preparar os papéis lá, a moça falou, eu vou preparar rápido, porque dói muito, dói menos quebrar do que a luxação ela dói mais que quebrar um osso, então vou passar sua mãe na frente. A hora que ela falou que dói mais que quebrar, eu falei, nossa, minha mãe está geniteando de dor. Aí eu até filmei, eu vou até postar, mas filmou muito ruim, porque eu estava um pouco nervoso também, né? Aí a hora que eu filmei, a minha mãe, coitadinha, encostada na parede, com o bracinho pendurado, rezando o tercinho da misericórdia, oferecendo a dor dela para a conversão das pessoas da minha família. Eu falei, mas não é possível? Como que consegue, numa dor dessa, lembrar de rezar e oferecer para os outros? Aí eu descobri qual que é o segredo daqueles que querem ser santos. Enquanto você espera, esteja contente em oração. Eu não sei qual a graça que você está esperando, mas não espere reclamando, espere contente em oração. Deus não tarda, Deus capricha. Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo. Torta é a nossa fé que não entende o que Deus escreve. Finalizando, meus irmãos, a leitura de hoje, o Evangelho, falam de duas coisas. Eu quero destacar apenas duas coisas. Primeira, da primeira leitura, é um chamado, vem. E nós temos o Evangelho, vai. Você pegou isso aí? A leitura é um vem, e o Evangelho é um vai. A leitura que nós ouvimos está na profecia de Oséias. Assim fala o Senhor, volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Diga, livrai-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos. O Senhor está nos chamando, vem, larga o pecado que você está e vem. Meus irmãos, é claro que eu não os conheço. Eu não moro aqui na cidade de vocês. Eu conheço assim, um rosto ou outro que já participou de um evento, mas eu não conheço vocês. Não sei onde vocês moram, não sei a vida que vocês têm, mas Deus conhece. E Deus sabe qual é a sua história. E eu te dou um conselho de um padre que lhes quer bem. Nada melhor do que buscar o céu. Nada melhor que ter uma vida de santidade. Quando aquele jovem rico pergunta para Jesus como herdar o reino dos céus, Jesus vai falar para ele sobre os mandamentos, e ele vai dizer para Jesus que tudo aquilo ele estava fazendo, ele estava correto. Mas uma coisa só te falta. O que ainda me falta? Vende o que você tem, dê para os pobres. Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. Jesus, o que ainda me falta para ser um padre melhor? O que ainda me falta para ser um homem mais santo? O que ainda me falta para ser mais zeloso? Esta volta, ele fala, Padre Christian, volte a mim e abandone os seus pecados. Porque nós temos os nossos pecados. Você tem os seus, eu tenho os meus. Claro que nós não temos pecados, graças a Deus, pecado mortal, o pessoal fala pecado cabeludo. Esse aí eu espero que os sacerdotes não tenham. Mas nós temos também os nossos pecados. E o Senhor diz, vem, volta. Meus irmãos, não tem nada pior do que você ir sem você vir. Não tem nada pior você falar de Deus se você não fala com Deus. Quem não fala com Deus não pode falar de Deus. As pessoas falam, padre, o senhor prega bastante. Geralmente as pregações, até na TV Evangelizar, quando eu vou presidir a Santa Missa, eles aumentam meia hora. Primeiro porque é a audiência, né? Segundo porque eu gosto de pregar mais. E eu sei que para cada hora que eu falo, são 3 horas que eu rezo. A proporção é 1 para 3. Então, se você não tem amizade com Deus, como que você vai falar de Deus? Se você não honra a Deus, como que você vai honrar o seu casamento? Se você não tem diálogo com Deus, como você vai conversar com seus filhos? Tudo começa nessa volta. É muito difícil a pessoa que vai sem ter primeiro tido esse contato. Então aqui é a primeira, volta.
Quer dizer, vem, volta. Aí tem o evangelho. O evangelho é: eu vos envio, vai. Entenderam isso? O vai é o depois do vem. Não sou dessa paróquia aqui. Não sei nada que acontece aqui. E nem sei a opinião do padre sobre o que eu vou dizer agora. Mas eu fui pároco vários anos da minha vida e sou reitor de um santuário. E mexer com gente não é fácil. Continua não o sendo. Mas o que mais atrapalha uma comunidade, uma paróquia e uma igreja é a pessoa que quer trabalhar para Deus sem ser de Deus. A pessoa quer fazer, ela não quer ser. Para trabalhar, a pessoa trabalha o dia todo. Você convida para uma adoração, ela não vai. Você convida para um estudo bíblico, ela não vai. Você convida para uma missa, ela não vai. Mas ela quer trabalhar. Ela está só no eu te envio, eu te envio. Só que a leitura diz que antes do vai tem um Pedro, segue-me. Mateus, segue-me. João, segue-me. André, Bartolomeu, Nicodemos, vem, 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 vem. Aí depois do vem, eu vos envio, vai. Não pode ir, meus irmãos, quem não veio. Não pode salvar a sua família quem está também afundando. Não pode querer salvar quem está afogando, quem não aprendeu a nadar. Você está pedindo oração para muita gente. E o alvo, primeiramente, tem de ser o seu coração. Você está intercedendo para os outros. Você que está precisando que interceda por você. Um cego pode criar o do cego. Eu vos envio. Eu não vos envio para uma coisa simples. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. A simplicidade aí. Cuidado com os homens, porque eles vos trairão. Eu já enfrentei muita guerra virtual. Quer dizer, não é real porque eles não me batem. Eles não me batem. Mas virtual, eles nos destroçam. Já fizeram montagens com as minhas fotos. Já insinuaram viagens românticas. Já tentaram me incriminar com dinheiro desviado. O que eles podem, eles fazem. Mas eu acredito na palavra de Deus. Eles abrem uma cova e eles acabam caindo. Nós precisamos, meus irmãos, de bocas proféticas que anunciem Jesus Cristo e que denunciem o pecado. E eu tenho certeza absoluta que os que estão do nosso lado são muito mais os que estão do lado de lá. Tentam enfiar goela abaixo, e tudo hoje está em torno disso, a ideologia de gênero, que o Papa Francisco já condenou inúmeras vezes, porque rouba a sua identidade. A Bíblia diz, Deus os fez homem e mulher. Esta é a nossa fé. Não é que nós não vamos respeitar a vida do outro, mas nós não vamos abrir mão da verdade, porque o outro escolheu viver uma mentira. Então de vez em quando eu dou umas cutucadas boas neste pessoal. E este pessoal não aceita ser contrariado. Eles não aceitam o contraposto. E eles não querem discutir ideia. Eles querem discutir a pessoa. Eles querem destruir você. É o evangelho que nós ouvimos. Nós vivemos num mundo cada vez menos cristão. E as coisas vão piorar. Eu queria falar para vocês uma mentira, mas eu não vou pregar uma mentira. Você está assustado com o que está aí? Se prepare para o que vem. Prepare o teu lombo, meu filho. Porque o diabo não vai pegar leve, nem com a igreja e nem com a família. São os dois alvos. Se a gente destrói a igreja e a gente enfraquece a família, a gente domina qualquer sociedade. A gente impõe qualquer ideologia. Por que que em vários países a ideologia de gênero já está há décadas à frente e pelo lado de cá a coisa está agarrada? Porque eles dizem, o Brasil é um país que ainda crê. Então nós temos que tirar a fé, abalar a família, para que essas coisas entrem com força. E nós estamos em ordem de batalha. Nós vamos lutar para que isso não aconteça. E o Senhor luta conosco. Os anjos combatem a nosso favor.
Se as pessoas querem adorar o diabo, que vá com ele para o quinto dos infernos. Nós vamos com o Senhor para o reino dos céus. Nós buscamos as coisas do alto. Se querem se danar, que se danem sozinhos. Se querem acabar com a família, que acabe com a sua e não com a nossa. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, nós estamos em batalha. E o exército, ele perde quando ele acha que ele não está em batalha. Eu fiz há alguns meses atrás, uns 2, 3 meses, o curso de exorcista com a Associação Internacional de Exorcistas. Ganhei um padrinho muito valioso, Padre Duarte Lara. Ele tem sido meu mentor nesta caminhada. Fiquei impressionado com aquilo que a gente aprende no curso, a igreja que capacita os seus exorcistas, principalmente o que eles disseram várias e várias vezes. O que mais atrapalha o ministério contra o mal é a não crença do mal. Então as pessoas não acreditam mais em inferno. E se não acreditam mais em inferno, talvez não acreditam mais em céu. Não acreditam em tentação, não acreditam em demônio, não acreditam em malefício. Não acredita em possessão, não acredita em vexação, não acredita em manifestação demoníaca. Está todo mundo aberto. E o diabo está fazendo a festa. Meus irmãos, não é possível que você não consegue ver na sociedade hoje uma ação clara do mal. É clara do mal, não é velada, mas não. É clara. Aquilo que era para ser escondido hoje é falado nos maiores programas de TV. Agora, se você defende a vida, da concepção à sua morte natural, se você defende a família, se você defende o catolicismo, como nós defendemos, se você defende as virtudes, você é visto como alguém retrógrado, alguém que deve ser eliminado. Aquilo que deveria ser evitado é praticado, aquilo que deveria ser praticado é combatido. E como é que nós vamos vencer esta guerra, meus irmãos? Fortalecendo as nossas famílias e a nossa comunidade paroquial. Uma igreja forte, ela é feita com famílias fortes. E uma família forte, ela se alimenta do pão com fartura da celebração eucarística. Olhem para cá. Procure viver uma vida de graça. Procure viver uma vida de graça. Não guarde pecado. Se você quiser guardar alguma coisa, guarde dinheiro. Pecado mortal precisa ser confessado. Participe da missa dominical. E durante a missa, não é para ficar mexendo em celular, não é para ficar namorando, não é para ficar acariciando pet, não é para ficar voando, não. É para celebrar. Imagine que você está aos pés de Jesus na cruz, lá no Calvário. O que não cabe lá, não cabe aqui. Se você não estaria assim lá, não esteja assim aqui. Eu tenho puxado a orelha dos meus, para quando eu saio para fora, a gente não puxa a orelha, Mas nos meus eu puxo. Quando na celebração da missa eu vejo pessoas mascando chiclete, mascando bala. Imagina Nossa Senhora nos pés da cruz, mascando chiclete. São João chupando bala. Não cabe. Nós perdemos a noção do sagrado. A igreja é um lugar sagrado. O sacrifício é um lugar sagrado. O que eu acho bonito na nossa igreja, nós não temos roupa de verão, Aqui é muito quente. Interessante, os paramentos que eu celebro aqui são os paramentos que eu celebro lá na Evangelizar em Curitiba, fazendo 2 graus. Ah, padre, mas o senhor não fica suado, não? Meu filho, eu prefiro suar aqui e subir, do que ficar fresquinho aqui e suar lá embaixo. Ah, padre, mas o senhor é muito quadrado. Exatamente, meu filho. Eu prefiro subir quadrado que descer redondo. Se é que você me entende, não é verdade? Então precisamos, meus irmãos, assumir com alegria a nossa fé. Celebrar os sacramentos. Reúna a sua família. Eu não vou começar pegando pesado. Vamos pegar bem levinho, levinho, levinho. Uma vez por semana, reze o terço em família. O ideal é todo dia. Eu rezo o meu terço todos os dias. Você reza todo dia? Parabéns. Padre, eu não consigo rezar ainda todo dia. Então reze uma Ave Maria com fé todo dia. Na semana que vem, reze 2. Na outra, reze 3. Depois, reze um mistério. Você vê que o mistério é muito pouquinho. Aí você vai aumentando.
aumentando. Alguém me falou que cada Ave Maria que a gente reza é uma rosa que eu coloco nos pés de Nossa Senhora. Cada Ave Maria que a gente reza é um tiro no diabo e uma rosa nos pés de Nossa Senhora. Como eu sei que um tiro eu posso errar, então eu gosto de rezar o terço e o rosário. Aí não é um tiro, é uma metralhadora, né? Uma vai pegar. Então, você quer muitas graças? Reze muito. Você quer poucas graças? Reze pouco. Você não quer graça nenhuma? Não reze. Porque vive-se como se reza. Quem reza bem, vive bem. Quem reza melhor, melhor vive. Quem não reza, não vive, passa pelo mundo. Confissão. Não guarde pecado mortal. Celebração da Santa Missa. Terço em família. Quarto, devoção a São José. Se consagre a São José. Tenha São José como seu patrono. Ame São José do fundo do seu coração. São José é o terror dos demônios. E por último, procure ler pelo menos o Evangelho do dia, todo dia. Eu estou falando aqui, meus irmãos, não é de lasanha não, viu? É de arroz com feijão. É o mínimo. Missa dominical, se puder diária. Oração do Santo Terço. Leitura da Escritura. Devoção a São José. E não guardar pecado mortal. Quem fizer isso, você estará vivendo em estado de graça. E um padre italiano que veio lá da Santa Sé para formar aí os exorcistas, estava conosco lá o padre Wagner Bahia. Muito simpático. Fiquei com ele lá, trocamos boas confidências, né? E alguma coisa que a gente via de errado, era só um olhar para o outro e fazia assim. Muito simpático. E ele dizia lá para nós, o padre: ensine o seu povo a viver na graça de Deus. Escute o que a igreja nos diz. Aquele que vive na graça de Deus, o diabo se torna muito inofensivo. Ele não tem poder sobre alguém que está na graça de Deus. Alguém que busca a santidade, alguém que se confessa, alguém que comunga, alguém que reza o terço, que é consagrado a São José, que lê a Bíblia. Ele vai, se tiver no estacionamento vários carros, um com tranca, com alarme, com segurança, e um só na chave, o ladrão vai roubar qual? O mais fácil. O diabo está de tocar, ele vai tentar qual? O mais desprotegido. Então a gente tem que dificultar para ele. A gente tem que buscar as coisas do alto, aonde Deus está. Nesta adoração, que não é uma adoração, é um momento de oração e bênção, né? Nós queremos pedir a Jesus que encha o nosso coração da verdadeira alegria. São Francisco de Assis, ele vai dizer isso. Um santo triste é um triste santo. Alegria. Tem o hino da alegria de São Francisco. A perfeita alegria. Não é? Ele vai dizer para o irmão dele lá, irmão Leão, se chegar na porta do convento, quando é que eles terão a perfeita alegria? Se tudo der errado, se estiver nevando, se eles apanharem, se eles estiverem com fome, se eles forem dormir na rua, e mesmo depois disso tudo, eles conservarem no coração a paz, eles estariam vivendo a perfeita alegria. E não se deixem enganar, quem nos dá a verdadeira alegria é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falo por mim, certamente, pelos padres, pelos seminaristas. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria por Jesus. Dê a sua também. Dê a sua também. Amém?